o texto proposto, inclusive eu fiquei encantada, meditando. Eu falei, irmãos, essa palavra foi para os Colossenses, mas ela é tão atual, né? Aleluia, você que está de posse da sua Bíblia, aleluia. Por favor, Colossenses, não vamos fugir do tema proposto, e creio que o Espírito Santo já tem falado e continuará falando no nosso meio. Diz assim a palavra do Senhor, Colossenses, Epístola do Apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versos 6 e 7. Amém? Diz assim: ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele enraizados e edificados, firmados na fé, tal como fostes instruídos, transbordando com gratidão. Amém, querido? Poderia sentar em nome de Jesus? Louvado seja Deus. Eu faço parte do hoje, do Ministério Profético Fonte do que Clama, ali em Cabo Sul. Sou ovelha do pastor presidente José Gonzaga, aleluia, pastora Margarete, a qual me abençoou estar aqui nessa noite ministrando essa palavra para nós, Porque a palavra não é só para vocês, Aleluia, estou muito feliz, meus amigos, irmãos, do peito, do coração. Pastora Edna, pastor Luiz Cláudio, minha cunhada, para nós é Dilda, tá? Para vocês são Leste. É muito bom estar aqui, queridos. Sou mãe de 3 filhos, avó de 3 netos, aleluia. Inclusive a minha primogênita Pamela estará me acompanhando, aleluia. E eu glorifico a Deus por essas mulheres, guerreiras. Realmente, as mulheres, não desmerecendo os homens, mas eu tiro pela minha igreja. A maioria das consagrações são mulheres, pastores, E é um alicerce mesmo, de madrugada. Os homens, não que os homens não façam, mas as mulheres, elas têm o meu respeito, Porque trabalhar fora, trabalhar no serviço de Deus, trabalhar dentro de casa, ser mãe, estudante, irmão, só de falar a gente já fica cansado, Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava, queridos, meditando nessa palavra e eu fiquei encantada, porque verdadeiramente é uma palavra para os nossos dias hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Eu vejo ali, deixa eu puxar aqui que a Bíblia não quer ficar aberta. Está aberto aqui. Queridos, ali nós vemos o apóstolo Paulo, escrevendo ao povo de Colossenses. E eu vejo ali, ele advertindo o povo na época. Por quê? Havia um legalismo judaico e uma filosofia pagã. Segundo alguns estudiosos, havia um mestre, alguém com uma doutrina totalmente contraditória aos princípios bíblicos. E a preocupação, do apóstolo Paulo era perder aqueles irmãos que estavam em Colossenses, aquela obra que já tinha feito no meio daquele povo. Aleluia! Eu fiquei aqui pensando, eu vi aqui o grupo louvando: Jesus meu guia é. Louvado seja o nome do Senhor. E eu lembro que o que acontecia na época do legalismo judaico e da filosofia pagã? Eles estavam querendo desvalidar, aleluia, a pessoa de Jesus Cristo. Eles não colocaram Jesus Cristo como centro. E eu quero enfatizar nessa noite que a supremacia é de Jesus Cristo. Amém, queridos? Jesus é o nosso intermediador. Ele é o advogado. É Ele que advoga as nossas causas diante do Pai. Aleluia! E naquela época eu estava querendo desconstruir, desvalidar os princípios cristãos. E por isso eu vejo, olha só, 2 versículos. Eu vejo um ensinamento grandioso. Primeiro que o apóstolo Paulo diz: vós que recebeste a Cristo,
Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E por último, transbordando em gratidão. Uma vez que nós recebemos a Cristo, Ele é a figura central. Eu estava até conversando com a minha filha, a gente debatendo um pouquinho sobre a palavra, sobre o texto. Aleluia! A Bíblia em si, o centro principal é Cristo. Toda a Bíblia está voltando para a pessoa que é Cristo, Jesus, porque é através dele que veio a nossa redenção. E se eu estou aqui, como diz o hino, é por causa dele que eu ainda não parei, é que eu ainda não desisti. E quando o hino diz, Jesus, o meu guia é, porque não somos governados por homens, não somos governados, aleluia, por esse governo mundano, nós somos governados por Cristo. E eu falei assim, gente, essa palavra foi para Colossenses, foi para o povo de Colossos, mas essa palavra é para a gente hoje. Não podemos, igreja, perder o foco. Não podemos perder ao centro de tudo, que é Jesus. Aleluia! O apóstolo Paulo, ainda em Timóteo, ele vai falar que haveria dias difíceis e trabalhosos. Dias difíceis e trabalhosos. E vai continuar dizendo, homens amantes de si mesmo. Peraí, vamos ver se essa Bíblia é atualmente. Vamos ver se a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Aleluia. Timóteo capítulo 3, olha o que diz. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, aleluia, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, olha o que o apóstolo Paulo diz a Timóteo: destes, afasta-te. Irmãos, eu sempre vou subir aqui com tremor, porque essa palavra não é minha. Eu sempre falo assim, eu não quero falar nada de mim mesmo. Eu posso sim, porque eu sou testemunha. Como o próprio Isaías diz, nós somos testemunhas, verdadeiras testemunhas. Nós que carregamos o Evangelho, nós vivemos, andamos neles, nós somos experimentados por Deus. Somos provados para sermos aprovados, como o próprio Paulo diz a Timóteo: apresenteis a Deus como obreiro aprovado, de que não tem do que se envergonhar, mas que saiba manejar. Eita, Jesus! Então nós somos testemunhas. E naquela época a advertência de Paulo é porque estava se propagando uma palavra totalmente contrária ao ensinamento de Deus. E a palavra de Deus diz que nós erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder que há nela. Querido, não vos deixe ser enganado com falsas doutrinas. Aleluia! Não vos deixe ser enganado, enganados, aleluia, pelo que o mundo pode dar, pelo que o mundo pode proporcionar, porque nós bem sabemos que aqui tudo é passageiro. Mas tem algo que é maior. A Bíblia diz que o olho não viu, o ouvido não ouviu, queridos. É tudo quanto o Senhor tem preparado para mim e para você. Então, se uma vez vocês receberam a Cristo, andai nele.
muito difícil. Louvado seja o nome do Senhor. É claro que a mídia pode ser uma pessoa até que frequenta a igreja. Pode ser alguém até que está rolado no rol de membro. Mas alguma coisa que aconteça é pastor. Já tem o título de pastor. E nós temos que ter cuidado com isso. Para não sermos levados, enganados por doutrinas de homens, mas venhamos meditar nela, como diz o salmista, dia e noite. Porque nós cuidamos que na Bíblia nós temos a nossa salvação, a coroa da justiça que está reservada para todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós estamos numa guerra. Nós estamos numa guerra social. Nós estamos vivendo uma guerra política. Nós estamos vivendo uma guerra de adoecimento mental. Nós estamos vivendo uma fase muito grande de desânimo, de frieza espiritual. Aleluias! E o apóstolo Paulo, ele está nos advertindo também nessa noite, trazendo a nossa memória. Pastoras, como diz a Bíblia, quero trazer à memória tudo aquilo que nos dá esperança. Oh, Jesus! Irmãos, a nossa esperança está em Cristo ainda. Ou melhor, deixa eu melhorar isso, a nossa esperança, pastora Edna, é Jesus Cristo. A nossa esperança, igreja, ainda é Jesus. Por causa dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então nós que recebemos, nós temos uma luta muito grande. É carne e espírito. É guerra, irmãos, todo dia. A Bíblia vai dizer que temos que matar um leão por dia. Não está falando de gato. Porque eu sei que gato também, por pequeno que ele seja, não é fácil você conseguir pegar um gato. Ele sobe onde a gente não sobe. Mas não está falando de gato. Está falando de leão. Quando eu vejo isso, eu falo, Senhor, se é matar um leão por dia, está falando de adversidade. Está falando de peleja. É isso aí, como a minha cunhada falou, de livramento diário. Não é fácil, diariamente a gente tem que lutar contra a nossa carne, porque a nossa carne quer algo e o espírito quer outro. Elas não se falam entre si. E eu lembro quando eu era responsável, líder de adolescente, nós falávamos isso mesmo para ele. Se nós alimentamos a carne, nós fortalecemos a carne. Se alimentamos o espírito, fortalecemos o espírito. E essa é a nossa busca constante de alimentar o nosso espírito para que possamos resistir aos dias maus. Apóstolo Paulo lá atrás, a Timóteo falando que viria dias trabalhosos. E eu já estou vendo esses dias chegando até mesmo no Brasil. Perseguição. Hoje eu trabalho para uma empresa. Eu presto serviço para uma empresa. É um laboratório que está no Brasil inteiro. E porque eu sou psicóloga e atendo várias pessoas. E a gente vê algumas equipes que alguém ali é cristão, a chefia persegue. Eu atendi pessoas de 15 anos, 20 anos de empresa e falando, eu estou orando, mas eu estou quase pedindo demissão. Falei, não, demissão, tu não vai jogar 20 anos, 15 anos para fora desse jeito, não vai. Não vai. Perseguição religiosa.
E só as pessoas evangélicas daquela equipe, daquele grupo, é que era perseguido por aquela chefia. Passado alguns meses, pessoas que nunca tiveram quadro de ansiedade passou a ter pânico. Só de pensar em ir para o trabalho no dia seguinte, o que ia viver no dia seguinte, ela já entrava no quadro de pânico, síndrome do pânico. Até que um belo dia, querido, me faz lembrar da história de Paulo mesmo, de Saulo, que perseguia a igreja. Mas depois nós entendemos que, na verdade, o próprio Senhor falou para ele: Paulo, por que tu me persegue? Peraí, ele perseguia Jesus ou ele perseguia a igreja? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele perseguia a igreja, ele matava os filhos de Deus. Mas, na verdade, ele estava perseguindo a Deus. A palavra é de Deus, a obra é de Deus, o povo é de Deus, tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Então, quando sofremos uma perseguição, achando que sou eu. Será que sou eu que fiz errado? Sou eu, está tudo errado. Estão me perseguindo, na verdade, não estão perseguindo você, mas aquilo que você carrega. E temos que estar atentos, apercebidos, para diferenciar e ter discernimento do Espírito. Aleluia! Eu falo muito uma frase assim: não é sobre você. Que a gente pensa que tudo é sobre nós, mas não, é sobre o outro. Nem tudo é sobre mim. Entende? Então é claro que, irmãos, se os antigos, os apóstolos, aleluia, o próprio Jesus sofreu perseguição, você acha mesmo, sendo linda, maravilhosa, lindos, maravilhosos, não vão ser perseguidos nem um dia? Será que realmente matar um leão é fácil? Eu não consigo matar nem um gato. Se bem que eu não tentei, mas já tentei pegar. Imagine matar. Imagine eu matando um leão por dia. Se não é a força do Senhor, irmãos, não vamos. Então, na verdade, quando somos caluniados, quando somos perseguidos, na verdade estão caluniando e perseguindo aquele que nós servimos. E não podemos esfriar. Então, se recebeste a Cristo, precisamos andar com Cristo. Glória a Deus. Testemunhar de Cristo. E o apóstolo Paulo era um desses, que ele sofreu na pele, aleluia, por esse evangelho. E hoje o perseguidor passou a ser perseguido e estava sob prisões, quando a maioria das cartas dele foram escritas. Estava preso fisicamente, mas a alma dele estava livre para propagar através das cartas, através de seus discípulos, essa palavra. Você está entendendo a proporção, o peso, a responsabilidade que é isso aqui? Que fechado parece até um livro comum, mas na verdade, quando abrimos, e a minha ela vem enfatizando, tá? Quando está grifado em azul, é a palavra de Deus falando. Quando está grifado em vermelho, é a palavra, é Jesus falando. Essa é a palavra viva, verdadeira, que não tem dúvida e nem sombra de variação. Eu posso mudar daqui a 5 anos, como já mudei, não sou mais a de 10 anos atrás. Mas a palavra de Deus, o próprio Deus, é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será assim eternamente. Essa palavra não muda, essa palavra é viva e eficaz, mais cortante que a espada de 2 gumes. É ela que faz divisão entre juntas e medula. O que é isso? É ela que nos confronta todos os dias. Andréia, anda comigo. Andréia, vive o que você fala.
que não. Você andar com uma blusa escrito Yeshua, acho que é até fácil. Você andar com uma camiseta estampada Deus é fiel. Show. Mas é esse Deus. Gente, quando eu fico imaginando, olha só, gente, de barro, que Deus faz assim, o teu fôlego sai, teu espírito volta para Ele, essa carne vai esfarecer. Não somos nada. Eu não sei porque tem homens que acham que é outra coisa, como o próprio Paulo vai dizer, arrogantes, soberbos, amantes de si mesmo. Se Deus tira o espírito, quem é Andréia? Quem é Edna? Quem é Leslie? Não somos nada, irmãos. Todos nós, se não formos no arrebatamento, vamos dormir no Senhor. Todos vai passar por esse processo, se não forem arrebatados. Todos. A carne apodrece. A alma é que fica os pensamentos e as emoções. Porque a gente acha que as emoções estão nesse coração aqui que é o músculo. Na verdade não. Porque da onde vem o entendimento? E quem tem o entendimento? Quem vai saber? Que vai levar as obras? Aonde vai estar? No músculo ou no entendimento, que é a alma? Porque quando a tristeza profunda vem, é aquela tristeza de alma. Por que te abates, ó minha alma? Porque te incomoda dentro de si. Espere em Deus. Confia em Deus. Glória a Deus. Deus, aleluia. Olha o que foi cantado, isso gritou dentro da minha alma. Jesus, meu guia é. Quando sentir temor, confia no governo atual. Quando sentir temor, confia no seu dinheiro, no seu salário. Confia na sua supervisão, no seu chefe. Não! A nossa confiança vem dele. A nossa alegria, a nossa esperança vem dele. Glória a Deus. Aí o apóstolo não para aí. Aí vem esses ensinamentos. Recebeste o Senhor. Anda nele. Estejais arraigados ou alicerçados. Aí me fez lembrar de Mateus. Me fez lembrar de Mateus. Deixa eu ler aqui para vocês. Do homem prudente e do tolo. Mateus 7, 24 ao 29. Assim todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e vieram as enchentes e sopraram os ventos, e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Irmãos, quem é a rocha? Quem é a pedra fundamental? Que muitos tropeçam nela, mas através dela nós somos edificados. É essa construção que o apóstolo Paulo está dizendo, que precisamos estar alicerçados na palavra, na rocha. Quem é a palavra? João vai dizer, no princípio era o verbo era Deus. Estava com Deus desde o começo, desde o início de tudo, até que ele se vestiu nessa forma humana, mas nunca deixou de ser o Deus. Cumpriu aquilo que foi proposto a ele. Sacrifício de cruz. Eu
em uma palestra, e eu não troquei o celular também, e eu perdi o vídeo. Eu lembro na pandemia, me mandaram um vídeo de um senhor, devia ter mais de 80 anos. Esse senhor ficou no hospital por 30 dias na pandemia. Foi entubado por mais de 2 semanas. E quando ele teve alta, veio os administradores. Ele estava até numa cadeira de roda, esse senhor. E os administradores do hospital veio com um boletozinho, né? Aquela nota fiscal. E aquele homem começou a chorar copiosamente. E aí as pessoas ali ficaram nervosas e falaram: Senhor, o que houve? O senhor não tem condições de pagar essa dívida? E ele disse: não, eu não estou chorando por isso. Eu estou chorando porque eu vivo há mais de 80 anos e nunca precisei pagar por esse fôlego que eu tenho, pelo ar que eu respiro. Hoje, por 30 dias, eu vou pagar, mas eu nunca paguei nem um centavo. Aleluia! Gente, eu falei: é verdade. Inclusive, nesse capítulo 2, no verso 7, ele vai falar da gente transbordar em gratidão. 80 anos. Eu também nunca precisei do respirador. Mas será que eu agradeço todos os dias ao Senhor pelo fôlego de vida que Ele me deu? Muitos precisam de um respirador. Será que nós somos gratos ao Senhor? E aí essa história me impactou. Eu falei: Senhor, é verdade. A gente precisa ser mais grato e parar de murmurar. E fomos edificados na rocha que é Jesus. Uma casa, quando ela é construída, ela não começa por cima, ela começa pelos alicerces, vindo pelaquela fundação sapata. Não é sapata que fala? Começa a fazer os buracos. E quanto mais grosso for o ferro da fundação, maior e grande pode ser essa estrutura. Ela começa ali pela sapata, depois forma os alicerces, para depois começar a levantar os tijolos. Uma casa bem estruturada. E Jesus vai trazer essa parábola da edificação, aleluia, do homem prudente e do homem imprudente, do sábio e do tolo. E ele vai continuar falando que teve outros que construíram a sua casa sobre areia. A areia não tem fundamento. A areia, quando a gente vê isso na praia, a água quando bate na areia, ela leva a areia. E Paulo está falando disso. Precisamos alicerçar nesta palavra, para não sermos enganados por vãs doutrinas, para que a nossa fé não venha esmorecer, irmãos, porque nos últimos dias o amor de muito se esfriará. E por que tem se esfriado? Porque as igrejas estão mais vazias. Nós temos que estar atentos a isso. Nós vemos já alguns rumores, filhos contra pais. Hoje se coloca veneno em bombom. Hoje se coloca veneno em arroz. Hoje estão matando por nada parente entre parentes. Homens amantes de si mesmo, não? E aí o apóstolo veio para mim, essa palavra é escrita também para hoje. Porque precisamos alicerçar a nossa vida na rocha que é Jesus. Porque nós passamos por ventos. Eu sempre aprendi isso. O meu discipulado foi falado que o evangelho não era só rosas. Porque a rosa, por mais linda que ela seja, ela também tem espinhos. Quando você pega uma rosa linda, vermelha, amarela, branca, você precisa ter cuidado ao pegá-la, porque tem muitos espinhos. E eu fui alicerçada assim: olha, no mundo tereis aflições, mas não desanime, não recue, não volte para trás, porque eu também não tenho prazer naqueles que voltam, naqueles que recuam.
irmãos, raízes profundas. Existem árvores que as raízes são bem profundas mesmo. E quanto mais profunda às vezes, tem mais nutrientes. Eu estava olhando ali, ó, raízes fortes, frutos saudáveis. Eu estava vendo sobre a palmeira, interessante, porque a raiz dela não é funda, ela não cresce para baixo, igual algumas árvores têm, que a raiz ela vai para baixo. Interessante, eu falei, gente, porque eu aprendi que a gente era crente de palmeira. Porque dá aquele vendaval, a palmeira enverga, parece que vai quebrar e daqui a pouco ela volta. E eu lendo sobre a palmeira, eu falei, que coisa linda. Interessante as raízes dela. As raízes dela crescem para a horizontal. Ela vai crescendo assim para a horizontal. E ela vem para a superfície. Interessante, muitas raízes. Ela vem, vai crescendo, vai se alastrando, massificando, né? Aumentando. Interessante que algumas raízes vão morrendo ali. E quando umas morrem, Edna, aí que nascem mais raízes. E elas vão buscar, aleluia, sabe o quê? Água. Elas vão buscar nutrientes. Sabe o que eu aprendo quando o apóstolo Paulo diz para nós estarmos enraizados, aleluia, arraigados, aleluia, em raízes profundas, porque é muito mais difícil de ser arrancado, é muito mais difícil de ser tirado, aleluia, e nós ganhamos nutrição, nós ganhamos crescimento. Glória a Deus. Aleluia. Ficamos mais fortes. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. As horas estão correndo e daqui a pouco eu vou ser expulsa daqui. Por último, gratidão. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus! Dá licença, pastores. Sabe qual foi o maior pecado do povo de Israel no Egito? Quando eles saíram? A ingratidão. Não era um povo, era escravo. E Deus faz do povo de Israel o povo escolhido por Ele. Aqueles que não eram, passou a ser, porque Deus deu um nome. E aí o povo estava ali na escravidão. E Deus envia um homem para libertar. E diz, o eu sou, te envio. Vou tirar o meu povo dessa escravidão. Sendo que, irmãos, os irmãos conhecem a história? E eles vão caminhando, aprendendo com o Senhor. Aquilo que era caminho de 1 semana, 7 dias, demorou 40 anos. Por quê? Por causa da murmuração. Eu aprendi que reclamar é você clamar 2 vezes. E o que nós mais fazemos na vida é reclamar, é murmurar. Se está chovendo, a gente reclama. Se faz sol, a gente reclama. Se não tem água, a gente reclama. Se a água chega demais, a gente reclama por tudo, a gente murmura por tudo. Deus falou que ia dar comida, porção por dia. E chegou um belo dia quando eles eram confrontados, aleluia, porque a fé precisava ser construída. A fé ela precisava ser construída. E como que Deus ia construir? A minha vida foi fácil? Não. Até hoje, a minha filha, até ela que está em Belém, diz assim, mãe, pra gente nunca foi fácil. E nunca foi. Um radinho para chegar dentro de casa era uma luta. Uma televisão, coisas simples. Mas simples, nunca foi fácil, não vai ser agora fácil. Às vezes eu estou diante de alguém e falo, mas está muito difícil, eu não sei o que fazer, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Cara, quando que foi fácil para você? Aí a pessoa para. Não é fácil, irmãos. Por que o povo tinha que levar 40 anos? E assim mesmo os que estavam ali não entrou. Só os
coisa, apodrecia tudo, Deus fala, a porção é por dia. A desobediência gritou ali. Para que vocês nos tiram daqui, Moisés? Estava melhor lá comendo cebola, comendo melões. E Deus falando, eu tenho uma terra prometida. Eu tenho uma terra que manda leite e mel. Inclusive os espiões que foram lá tiveram que trazer frutas carregadas, porque um só não conseguia carregar. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Por que o apóstolo Paulo termina o versículo 7 dizendo, e transbordando em gratidão? Irmãs, pastoras, foi fácil chegar aqui? Hoje é o primeiro dia da festividade ou começou ontem? Primeiro dia. Foi fácil chegar aqui? Festividade é fácil? Não é. A roupa é bonita. Quando chega na hora, dá tudo certo, porque a gente tem que ficar na dispensação do Espírito Santo. Até um dia antes do congresso, pastor, parece que tudo vai dar errado. E se a gente não estiver ligado no céu, esperando de Deus, irmãos, é o que o inimigo tenta colocar na nossa cabeça, tá vendo? Você esperou 10 anos, 20 anos, não veio a bênção. Come logo esse fruto, você vai ficar igual a ele. Ah, tá vendo? Tem 10 anos, 20 anos, tu falando que Jesus vai voltar, e você está aí parado. Vai lá, pega a tua bênção, entra nessa empresa. Não é fácil. E não é fácil para ninguém. A gente que pensa que é a última Coca-Cola do deserto. Mas na verdade, tudo é por Ele, para Ele. E por Ele são todas as coisas. É o nome dEle que vai ser glorificado na minha vida. Quem diria? Uma menina de Centro de Belfort Roxo, aleluia, que não tinha uma perspectiva nenhuma de futuro. O Senhor transformar a vida dela. Tirar de dentro do espiritismo da Umbanda e transformá-la numa serva do Senhor. Irmão, se isso não é Deus, por favor, me explica. Aleluia! Glória a Deus! Se eu for perguntar histórias aqui, irmãos, aleluia. Se eu for perguntar a sua história, foi fácil? Então não vai ser fácil. Mas com Jesus, é Ele que vai lutar por nós. Aleluia! Como Ele disse para Josafá, essa peleja não é vossa, mas é do Senhor. Está parado, já a gente que pensa. Tem um hino antigo que diz, é meu, somente meu, todo o trabalho. Sabe qual é o nosso trabalho? E o seu trabalho é confiar. Olha, Jesus, Ele faz todo o trabalho. Ele fez todo o caminho do Gólgota. Foi Ele que entregou a vida dele. Aleluia, mortificou por nós, para ganharmos vida. Quem está em Cristo tem vida. Quem está fora de Cristo não tem vida. E aí nós estamos falando de vida eterna. Aleluia! Olha o que Ele diz, é meu, somente meu, todo o trabalho. O seu trabalho é confiar em mim. É difícil? É fácil? Claro que na hora que você está vivendo as maravilhas, as promessas de Deus. É fácil. Mas o processo para chegar na promessa não é fácil. Queremos dar jeitinho. Lembra de Sara? Não, Abraão. Não vai ser o teu servo que vai herdar as tuas possessões. Vou te dar um filho. Sara. Eu? 90 anos? É a gente que não acredita. Deus é o Deus do impossível. Quando Ele fala de impossível, Ele está falando de possibilidade. É aquilo que nem chegou na sua mente que você poderia alcançar e Ele te faz alcançar. A promessa é dele. Interessante, estou fechando. Sabe o que é interessante para mim? Porque Deus faz a promessa. Sara vem, Deus falou que ia dar um filho, então vai lá. Toma minha serva e faz o filho com ela. Mas depois Deus cumpre aquilo que Ele falou. Ele deu a promessa.
Interessante, porque Deus, ele fala a promessa, ele envia a promessa, ele sustenta e mantém a promessa. Deus falou que ela ia gerar, pastor, mas eu não vi escrito que ela ia amamentar o filho. E tem até um versículo que diz: todos quando lerem isso vão rir, porque Sara, na sua velhice, amamentou. Ei, o Deus que prometeu, ele sustenta a promessa, ele mantém a promessa, e nós podemos ser gratos a ele por conta disso. Aleluia. Deus prometeu filho, mas a bênção é completa, irmãos. Como assim uma mulher que já não gerava, que era idosa, ainda amamentou o seu filho? Eu não sei o que você veio buscar hoje aqui, mas eu quero dizer que quem faz a promessa está nesse lugar. Você pode dar uma glória a Deus comigo? Você pode dizer que só o Senhor é Deus? Só o Senhor é Deus. O Deus que tira o povo do Egito, o Deus que faz promessa a Abraão, um Deus que cumpre. Ele não só faz, ele cumpre e ele sustenta a promessa. É o mesmo Deus de hoje, ele é o mesmo de ontem. Ele não mente, a sua palavra não mente. Ele é fiel, ele é verdadeiro. Então a nossa gratidão não é nem pelo que ele nos dá, mas é pelo que ele já fez por mim, pelo que ele já fez por nós. Porque quando ele olhou para a gente, éramos pecadores, e ele resolveu morrer por nós. Se você está aqui com uniforme, se você está sentado num templo ouvindo a palavra de Deus, é porque ele pagou um alto preço, e um preço de sangue. Você pode aplaudi-lo nessa noite. Oh, aleluia! Aleluia, irmãos. E por mais que a luta esteja ferrenha, confia. Por mais que o vento dobre, confie. Porque as nossas raízes não estão somente na terra, mas as nossas raízes são profundas. Que Deus abençoe a vida de todos vocês nessa noite. E a Senhora abençoe a rica oportunidade. Glória a Deus.